isso. E esse comportamento dos motoristas de Porsche é um dos pontos também dessas apurações, né, envolvendo esses acidentes. A gente está falando aí do caso do Rio de Janeiro, esse influenciador segue foragido, sendo procurado pela polícia, né, mas tem um caso também do que aconteceu aqui em São Paulo, até o Josias citou, e que tem mais detalhes aí e também e outras reclamações de pessoas que conhecem o empresário Igor Salceda, os ex-sócios desse empresário, que foi preso por perseguir com um Porsche e matar um motociclista em São Paulo. Essas imagens que a gente está vendo aí, inclusive, um crime que aconteceu em São Paulo. Esses ex-sócios desse empresário contaram que eram ofendidos depois de encerrarem a sociedade em um bar no Itaim Bibi, aqui na capital paulista. A ex-sócia contou que sofria ameaças frequentes de Igor. O nome dela é Beatriz Silva, ela deu entrevista à TV Globo e disse que o empresário tem um comportamento agressivo, chegou a ameaçar os ex-sócios de morte. A família dela acabou virando concorrente de Igor ao abrir um bar na mesma rua do ex-sócio. E segundo ela, em entrevista à Globo, ele ficava debochando da cara, dizendo pobres, negros, não vão conquistar nada aqui nesse meio porque vocês estão em um bairro rico de pessoas brancas. O veículo dirigido por Igor também foi gravado perseguindo o carro dos ex-sócios dele dias antes da colisão que terminou com a morte do motociclista Pedro Caíque Figueiredo. Igor foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio doloso, triplamente qualificado. Se a justiça aceitar essa denúncia, o empresário vira réu pelo crime. Como entender esses comportamentos, né? E agora essas acusações de ex-sócios dele, do que pesam isso contra esse motorista aí acusado de matar o motociclista, o Madeleine? Essa questão das pessoas que utilizam o carro como se fosse uma arma de fogo, ela tem, infelizmente, encontrado muito eco social, Fabiola. Essas pessoas são glamourizadas, né? Verdade seja dita. O comportamento, que em inglês se fala do bully, né? Que é a pessoa que faz bullying, que ela vive de incomodar as outras, que ela vive de ridicularizar as outras, que vive de perseguir as outras, ele é altamente tolerado na nossa sociedade, e se a pessoa conseguir fazer isso dizendo que é em nome do bem ainda, aí ela é recompensada, ela vira assim, pódio de herói. E essas pessoas, por exemplo, esse motorista do Porsche, que agora que chegam informações sobre o caráter dele, isso influencia no julgamento? Não. E o julgamento de acidentes de trânsito com vítimas fatais, cá entre nós, no Brasil é ridículo, né? Quantos que a gente já viu saírem pela porta da frente do tribunal do júri, debochando da família das vítimas? Eu perdi as contas de quantos casos eu cobri. Um dos que mais me frustrou, eu lembro, eu era repórter, ainda deve fazer uns 15, 20 anos isso. O motorista, às 6 horas da manhã, ainda estava bêbado aqui em São Paulo, atropelou um ciclista, arrancou o braço do moço, pegou esse braço e jogou num córrego. Então não pôde nem ser reimplantado. Dia seguinte estava solto. Esses todos aí, desses mesmos acidentes do Porsche que o José estava compilando, né? Parece que a Porsche agora vai ter que fazer, não sei, psicotécnico para poder vender carro no Brasil, porque virou moda entre delinquentes. E o que acontece é, você vê a frieza da pessoa depois, e aí vem todo mundo e protege, e aí ele vai ter defesa na internet, sim, vai ter defesa. Esse do retrovisor, você vê, é uma pessoa com um instinto de morte, entendeu? Porque ele sai correndo atrás do motociclista para atropelar o cara por causa do retrovisor. Que isso? E na internet eu vi vários. Ninguém mandou chutar retrovisor. Motoqueiro acha que chuta retrovisor e fica assim mesmo. E aí esse cara ele vai ter uma pena baixa. Nós sabemos que vai. E vai sair dando risada. E isso acaba virando uma cultura que culmina o quê? Nesse perfil desse influencer, que ninguém sabe ainda se foi ele que atropelou ou não, mas sabe por que ele chama Renan Dograu? Qual que é a influência que ele faz na internet? Porque ele dá grau de moto. Dar grau é quando você empina. Eu moro perto de uma rodovia. Essa coisa de você ter influencers de grau,
que é um nicho agora. Tem o Renan do Grau, tem não sei quem do Grau, tudo dá grau. Os motoqueiros que fazem entrega estão empinando moto em rodovia. Sabe assim, eu morro de medo, porque é uma coisa que ele está arriscando morrer e que está arriscando acabar com a vida de quem vem atrás. Essa cultura da irresponsabilidade no trânsito para se mostrar, ela tem um nicho muito grande na internet. Esse pessoal ganha dinheiro, compra esses carros exatamente para isso. Por isso que também a polícia está falando tanto desse influenciador, porque tudo dele é em torno da ostentação dos carros, misturado com a irresponsabilidade e se arriscar no trânsito. Esse é o nicho de influência dele. E esse é um nicho que existe e que está crescendo. E que cresce muito porque quando dá errado, quando eles desgraçam a vida de alguém, as consequências são mínimas. Não tem consequência. Vale a pena. Entre bônus e ônus, a gente não pode negar, é um mercado lucrativo.